Olá pessoal, boa noite. Diante do anúncio do governador do estado de São Paulo sobre o reenquadramento da nossa região aqui na fase vermelha do plano de retomada da atividade econômica do estado de São Paulo, esse enquadramento à fase vermelha ele é resultado do número de contaminações aí que aumentaram nos últimos dias e também da quantidade limitada de leitos de UTI que nós temos aí disponíveis, não só para a nossa cidade de Atibaia, mas para todas as cidades da região. A gente, diante dessa situação, tem desde ontem aí conversado com os prefeitos da região. Tentei ontem uma reunião, não consegui. Hoje, pela manhã, consegui conversar com alguns prefeitos sobre essa necessidade de definir um comportamento de todas as cidades de maneira uniforme. Afinal de contas, a retaguarda de atendimento na área da saúde ela tem essa responsabilidade de pactuar a estrutura para todas as cidades da região. Então não adianta uma única cidade modular o seu comportamento, mudar o seu comportamento se as outras não acompanham, se esse pacto ele não acontece em todas as cidades da região. Mas fiz questão de deixar lá na reunião com os prefeitos e com os secretários de saúde consignado a nossa preocupação, porque nós estamos trabalhando nesse momento no limite de 80%, com o número de 80% dos leitos de UTI ocupados, não só daqueles que estão disponíveis que são do atendimento público, mas também há uma taxa de ocupação muito alta no setor privado, e a população que toda essa nossa região aqui compreende é uma quantidade muito significativa. Então qualquer aumento, qualquer evolução de casos para sintomas graves, a gente pode ter uma taxa de ocupação de 100% e a partir daí começar a ficarmos todos nós aqui sujeitos a algo que nós ainda não passamos, que é não ter leitos de UTI à disposição de atender a nossa população. Então a situação nesse momento ela é muito preocupante e nós precisamos então diante desse ponto, diante dessa situação, nós precisamos modular o nosso comportamento aqui na cidade de Atibaia. Eu tenho feito aí um trabalho de convencimento para que as outras cidades também façam a adesão de um plano mais restrito de funcionamento da atividade econômica, Ainda tem um trabalho aí de convencimento que a gente precisa fazer, em especial com os municípios pequenos aqui da região, que não tem atendimento na área da saúde à altura de poder atender a complexidade que o coronavírus ele acaba necessitando, os pacientes que são contaminados eles acabam necessitando e, portanto, nós aqui na cidade de Atibaia, a partir de segunda-feira, teremos uma nova regra de comportamento. A nossa ideia não é sacrificar toda a atividade econômica, não é retroagir aí a um modelo com muita restrição, como foi logo no começo, no período de março. Nós ainda temos alguns leitos que foram contratados diretamente numa unidade particular pela cidade de Atibaia. O nosso trabalho essa semana é para que a população então ela tenha aí uma consciência, que a gente faça um trabalho de conscientização mesmo com a atividade econômica funcionando, para que as pessoas elas fiquem em casa, para que as pessoas tomem cuidado, para que elas possam respeitar todas as regras de segurança, todos os protocolos sanitários definidos, que saiam de casa só em extrema necessidade, E, portanto, a gente vai ter uma nova regra de funcionamento da atividade econômica na cidade a partir da próxima segunda-feira. A gente está voltando, então, a partir de segunda, a trabalhar apenas com as empresas que são EPP, se enquadram em EPPs, MEIs e microempresas, microempreendedor individual. Diferente de como a gente já trabalhou aqui, só poderão trabalhar de segunda até quinta, então na sexta, no sábado e no domingo as lojas elas não terão permissão para trabalhar. As lojas de departamentos, as grandes redes que atendem aí uma quantidade maior e que acabam gerando uma aglomeração na cidade, a gente está colocando no decreto a restrição de funcionamento. Em nenhum período, em nenhum momento elas poderão funcionar. Escritórios e atividade pública, as atividades
das instituições públicas, todas elas voltarão na modalidade home office, escritórios de contabilidade, de advocacia, né? Essa atividade que é possível a gente modular para o formato de home office, e nesse período também a gente está retomando a atividade das instituições públicas para o modelo de home office. Como a gastronomia da cidade ela foi sacrificada durante um período e recentemente nós tivemos a retomada de trabalho, a gente vai de segunda a quinta-feira permitir que eles trabalhem no formato de delivery, né? Então vai ter que voltar atrás aí no formato de trabalho, de segunda a quinta trabalhar no formato de delivery, na sexta, no sábado e no domingo, que só as atividades essenciais estarão trabalhando, né? E as lojas não estarão trabalhando, nem as MEIs, nem as EPPs e nem os microempreendedores individuais. Então a gente vai permitir que a gastronomia possa trabalhar com consumo no local. Um outro ponto que nós gostaríamos de ressaltar aqui e de informar a cidade de Atibaia é que a gente precisa fazer um trabalho de aumento na nossa taxa de isolamento. Essa decisão que a gente está adotando aqui é para diminuir a circulação de pessoas na cidade. Pode ser que na terça, na quarta ou na quinta, dependendo dos números na área da saúde, a gente tenha que modular esse decreto e essa decisão para um modelo mais restritivo ainda, né? É importante ressaltar isso, mas a nossa ideia é acompanhar o impacto dessa decisão e das coisas que aconteceram, né, nos últimos 10, 14 dias e que terão impacto então nessa semana, considerando que os leitos de UTI aí, eles estão todos eles ocupados na taxa de 80%. Peço a compreensão da cidade, o momento ele é delicado, não gostaríamos de estar vivendo esse momento na cidade de Atibaia, até porque a nossa retomada aqui da atividade econômica, ela aconteceu com muito zelo, mas nós estamos percebendo também que há um certo afrouxamento da população em relação ao comportamento. As pessoas elas estão deixando de respeitar os protocolos em relação às distâncias, né, em relação à higienização, ao distanciamento entre uma pessoa e outra. A gente tem percebido que muita festa ela ainda está acontecendo na cidade de Atibaia e não nos resta outra alternativa diante dessa situação, porque nós podemos ter aí o risco de alguns pacientes evoluírem para o sintoma grave, né, e a gente não ter UTI à disposição para poder atender essa população. Como eu disse, em todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com a cidade e falar sobre esse assunto, o resultado, a evolução para uma fase mais flexível ou o retorno para uma fase mais restritiva não depende do desejo e da vontade da administração pública, né? Depende do comportamento da população. E nesse momento, né, esse formato de escala que nós estamos adotando, na nossa avaliação, é o formato mais ideal para não sacrificar ainda mais a atividade econômica, permitir que em algum dia da semana, num período, todos tenham a oportunidade de trabalhar. A gente sabe um momento difícil que todo mundo está atravessando, né? Mas não nos resta outra alternativa a não ser tomar essa medida dura, né? Esse remédio que ele é amargo, mas ele é necessário nesse momento, né? Nós estamos falando aqui em salvar vidas, cuidar do nosso povo, cuidar da nossa cidade, das pessoas que eventualmente, se contaminadas, podem evoluir para sintomas graves e precisarem aí do atendimento na área da saúde. No paralelo, é evidente que nós continuaremos aqui trabalhando junto ao governo do estado para que o governador disponibilize mais recursos, disponibilize mais estrutura, né, possa ampliar aqui a capacidade de atendimento na área da saúde com leitos de UTI, e aí a gente volta a falar então novamente da flexibilização na atividade econômica no município, né? Reforço a necessidade de que as pessoas utilizem as máscaras, né? Utilizem máscara, utilizem álcool gel, tomem muito cuidado com a questão do distanciamento. Quem é do grupo de risco, não abuse, né? A gente está aí vendo muitas pessoas que são do grupo de risco circulando tranquilamente pela cidade. Como eu disse aqui, o momento ele é extremamente delicado e nesse momento a gente precisa de um pacto entre todos nós, né? Um pacto que consiga fazer com que a cidade de Atibaia atravesse por esse período sem ter mais nenhum óbito, mais nenhum número negativo, né? No mais, eu gostaria aqui de reforçar o meu apelo, reforçar aqui a minha fala às autoridades da região, né, aos prefeitos,
para que a gente consiga, em todas as cidades aqui, aumentar a nossa taxa de isolamento, né? Modular a nossa atividade econômica para um formato mais restritivo. Não precisa ser exatamente como a gente está fazendo aqui na cidade de Atibaia, de maneira escalonada, mas que as pessoas tomem aí algumas medidas para que a gente não coloque em risco, então, de ficar sem atendimento na área da saúde a nossa população. Mais detalhes dessa nossa decisão a gente está colocando, então, no nosso decreto, né, que a gente está publicando num imprensa oficial aí extraordinário. A gente vai fazer a publicação dessa regra e também vai utilizar tanto a minha página quanto a rede social da Prefeitura para esclarecer quais as atividades poderão trabalhar, em que formato, em que tamanho e o dia que a gente vai poder trabalhar, né? Mas, a princípio, a ideia é essa: de segunda a quinta as lojas trabalham, como já aconteceu aqui, MEIs, EPPs e IMEs, né? Numa quantidade reduzida de estrutura. Todas elas, sexta, sábado e domingo, elas serão fechadas, e a gente prestigia, então, a atividade gastronômica e os serviços essenciais, que trabalharão todos os dias, mas atividade gastronômica com consumo no local apenas sexta, sábado e domingo, né? Uma diferença em relação à questão das atividades essenciais: material de construção e afins só poderão trabalhar também de segunda a quinta-feira. A nossa ideia é restringir e diminuir a circulação de pessoas na cidade. Nesse momento, é a melhor medida a ser adotada aqui no nosso município. Grande abraço a todos vocês e um ótimo final de semana.